a mais uma aula de História. Então, na nossa aula de hoje, temos o capítulo 9, Brasil, da democracia à ditadura. Temos então aqui a foto de um jornal, o ministro renunciou. Aqui está a sua explicação. Então, temos um jornal de época, então, de 1945. Getúlio Vargas, né, havia permanecido no poder por um longo período aí de 15 anos, né? Havia toda uma conjuntura ali política envolvendo nacionalista, envolvendo integralista, a política liberal, envolvendo a ação de comunista, Luiz Carlos Prestes, né? Então, nós temos um cenário aqui do pós-guerra no Brasil, né? Um cenário de 1945 em diante. Então, nós temos aí, após o governo de Vargas, os governos democráticos, né? Que vai de 1946 a 1964, 1964 que se instaura no Brasil novamente um regime militar, né, chamado por muitos historiadores de golpe militar de 1964. Então, temos aqui a partir de 1930 o Brasil vivendo uma nova era, crescimento econômico, urbano, industrial, né, muita novidade então surgindo no Brasil, televisão, rádio, né, então você tem aí esses produtos de comunicação de massa, né? Inspirado aí nesse estilo de vida americano, American Way of Life. Então, muitos produtos que estavam chegando na indústria, também chegando aqui no Brasil. Então, é importante aqui a linha do tempo, entender esse cenário político. Então, você tem de 1946 a 1951 o governo de Gaspar Dutra, 1951, 1954, novamente o retorno de Getúlio Vargas ao poder, né? E você tem de 1956 a 1961 o governo de Juscelino Kubitschek, JK, e 1961 o governo de Jânio Quadro, 1961 a 64 o governo de João Goulart, e aí você tem finalmente em 1964 golpe militar com apoio civil, e aí você tem em decorrência disso, uma série de políticas chamadas de AI-5, atos administrativos, né? Na verdade, foi do AI-1 até o AI-5, ato institucional, imposto pelos governos militares em 1940, 1985, a redemocratização, 88, a nossa Constituição. Então, voltando aqui, o primeiro governo após Vargas, nós temos, então, o governo de Dutra, então a Assembleia Constituinte, a intenção de elaborar uma nova Carta Constitucional. Então você tem aí uma orientação liberal, você tem aí também o Plano SALT, né? Investimento em áreas estratégicas, segundo o governo, que aí dá origem para essa sigla SALT, que era saúde, alimentação, transporte e energia, né? Essas palavras dão origem a essa sigla, que era investimento nessas áreas consideradas pelo governo áreas estratégicas, né? Sabemos que nesse cenário internacional havia ali a famosa disputa disputa por hegemonia entre países capitalistas e socialistas. Então você tem aí Estados Unidos e Rússia na chamada Guerra Fria, é nesse contexto, né, que o Brasil se insere. Então estamos Getúlio Vargas aí assume uma postura nacionalista, né, e intervencionista. Então você tem aí incentivo à indústria nacional, essa política de Vargas, né, restringe importações, né, e funda o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. E também, ano seguinte, cria a Petrobras, duas importantes empresas brasileiras, criadas aí nesse período. Na sequência, né, temos aqui
a União Democrática Nacional, a UDN, né? Então são mobilização de forças políticas, né? Forças políticas muitas vezes antagônicas, né? O jornalista Carlos Lacerda, principal oponente de Vargas, né? Vai sofrer um atentado e vai ter toda uma pressão, né, em cima de Vargas, que acaba se suicidando em função dessa pressão, tanto interna, tanto no Brasil, como pressão externa, em função dele ser um nacionalista, né, desenvolvimentista aqui na nossa, durante seu governo. Criou políticas trabalhistas, criação da CLT. Então você tem aqui na imagem outros presidentes, né? Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, mas vamos seguir para aquele que deixou seu nome registrado na história por ter construído Brasília, né? Segundo narra alguns livros, né? Ninguém constrói nada sozinho, mas é tido como o construtor de Brasília, JK, Juscelino Kubitschek, que tinha como meta, né, seu plano de governo, fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, né? 50 anos de progresso em 5 anos de realizações, esse é o plano de metas. Uma dessas metas era a construção de Brasília, né? Construção de usinas hidrelétricas, de rodovia, né? Então você tem aqui o governo de JK e suas realizações. Seguindo aí, nós temos nas eleições de 1960 um candidato apoiado pela UDN, União Democrática Nacional, Jânio Quadro, que aparece aqui na charge como uma vassoura na mão, dando sua campanha. Durante a sua campanha presidencial, ele prometeu limpar, né, a vida política nacional e combater a corrupção. Combater a corrupção, ele usava como símbolo a vassoura. Um político excêntrico, tido por alguns historiadores como demagogo, né, vai ser eleito e em seguida renuncia por motivo não muito esclarecido. Jânio Quadros renuncia e assume aí no seu lugar João Goulart, que era seu vice e que estava na China durante esse período e vai sofrer algumas pressões para não assumir o governo. No entanto, ele assume o governo sobre um regime parlamentar. Então, o Brasil fica aí sobre um curto período de tempo um regime parlamentarista. Então, João Goulart vai governar, tentando colocar em plano aí suas reformas de base, né? Educação, reforma agrária. Então, essa promessa não vai ser cumprida porque ele vai ser derrubado do poder. E você tem o golpe de 1964, durante o governo de João Goulart, né, que vai ser derrubado. E aí você tem o regime militar. Mas antes disso aqui, alguns detalhes do governo, do curto governo de João Goulart, né? O governo lançou o Plano Trienal, falei agora há pouco, conhecido como reformas de base, que eu falei agora há pouco também, conjunto de proposta. 3 ajudavam a entender os interesses que estavam ameaçados, né? Segundo essa proposta, a criação da Superintendência Nacional de Abastecimento. Aí você tem outros itens aqui dessa proposta. João Goulart, houve também, ainda durante o governo João Goulart, houve aí embates, né? Ele se aproximou de organizações de esquerda, como União Nacional dos Estudantes, Liga dos Camponeses. E aí você tem contra essa ação de João Goulart, o Jango, uma ação da direita, uma ação que tinha um agrupamento aí de políticos liberais e de políticos de direita, e você tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento aí contra João Goulart, que tinha também aí alguma parte de membros da Igreja Católica. Então você tem a partir daí os anos de chumbo. Eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito longa.
e na próxima aula a gente segue daqui. Bom proveito dessa aula.